Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é na verdade uma parte 2 de um vídeo que a gente trata, né, sobre as questões de shift registers aplicados a softwares de CLP em automação industrial. Bom, já se inscreva no canal, já ative o sininho, já deixe seu like e nos siga para ver mais vídeos sobre automação industrial e indústria 4.0. Basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer, né? A gente tem uma aplicação que a gente trouxe, que é essa aplicação aqui, onde nós temos várias garrafas no mesmo sistema e a gente precisa replicar o que a gente tem dentro do mundo físico para dentro do mundo virtual, para que a gente consiga ter uma rastreabilidade, né? Criar uma memória, na verdade, do que foi inspecionado ou não. No nosso caso é uma balança, onde a gente tem, na verdade, um sistema onde faz a pesagem e está fazendo o rejeito ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem dois eventos aqui acontecendo, esses dois eventos, tanto de pesagem quanto de rejeito ao mesmo tempo, a gente precisa, na verdade, armazenar esse resultado em memória. O CLP ele trabalha normalmente ali em tempo real, porém muitas vezes a gente precisa armazenar esse resultado para que seja utilizado posteriormente. Então a gente cria, na verdade, uma réplica do que existe no mundo real para dentro do mundo físico. Bom, pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, aqui a gente vai implementar a lógica, né? Vamos observar, eu dividi aqui em duas etapas. A primeira delas é a gente fazer o sistema mais simples, que é uma lógica, na verdade, bem simples mesmo, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem um sensor que manda um trigger para a balança e a gente tem um retorno dessa balança me indicando se o peso está ok ou não, né? Depois disso daí, a gente vai ter essa outra situação, tá? E qual que seria essa situação? Eu trouxe uma situação com um posto apenas de inspeção para a gente conseguir entender a lógica, fazer a lógica bem simplificada em uma única linha, algo bem visual para você entender o contexto. Uma vez que a gente entenda o contexto, no próximo vídeo eu vou trazer com mais postos para a gente ver em uma situação um pouco mais parecida com o real, com mais postos, onde a gente precisaria de trabalhar mais efetivamente com a questão do Shift Register, para a gente conseguir visualizar vários postos ao mesmo tempo e a gente deslocando todas essas memórias, replicando tudo que a gente tem no físico dentro do mundo virtual, né? Dentro do CLP em si. Bom, aqui eu já parti meu CLP, eu só vou partir o meu CodeSys, né? O meu runtime, ele está parado. Vamos partir aqui, até bom para quem não tem tanta familiaridade aí com o CodeSys. A gente parte ele aqui, ele está rodando. Agora o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vou criar aqui uma rotina nova, até para tratar isso daqui. Vou chamar ela de rejeito, tá? Rejeito. Beleza, vou criar em ladder, adicionar, tá aqui dentro do nosso sistema. Bom, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a gente vai declarar as variáveis, né? Vou declarar aqui a minha variável S1, que é meu sensor 1, é do tipo booleano, né? O meu sensor 2, ele é do tipo booleano também. Então vamos lá, sensor do tipo bool. Depois eu tenho a minha balança, né? Uma saída, na verdade, eu vou chamar de in underline balança. Por quê? Porque ela é a entrada da balança, tá? Tá in, mas não a entrada do CLP. Mas e sim a entrada lá da balança. Então a gente vai mandar um trigger para dentro da balança para ela fazer a pesagem, indicando o processo de pesagem, né? Poderia até ter outras lógicas, isso aqui vinha até de um outro lugar, mas a gente olha em específico, né, outras condições ali que poderiam, tratativas e tudo mais, mas a gente não está olhando para isso, tá? Rejeito, simplesmente para a lógica aqui em si do rejeito. A gente vai colocar aqui a rejeito, e é isso daqui que a gente tem basicamente para fazer essa lógica, né? Essa lógica bem simples aqui da questão da balança. Então a gente vai pegar aqui em ladder, eu vou colocar aqui um contato aberto. Eu tenho o meu sensor S1, o S1 vai vir aqui. Todos eles eu vou colocar um trigger, tá? Um rise trigger. Deixa eu vir aqui. Acho que tá aqui, function blocks. Aqui, ó. Rise trigger, o que ele vai fazer, né? Ele detecta a borda. Opa, peguei o bloco errado. Deixa eu apagar aqui. Ele vai detectar a borda de subida, né? Então o que acontece? Quando o sensor for para 1, ele vai, à medida que ele sobe para 1, ele vai acionar a saída, né? Durante um único scan do CLP, depois ela volta para 0 e continua para 0 até que você desligue e ligue a entrada de novo. O objetivo disso daqui é fazer um pulso, né?
Apenas um pulso aí dentro do sistema. Bom, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dar um trigger para onde? Lá para a balança. Então é balança in. A gente está mandando informação para a balança fazer a pesagem, né? Que de certa forma a gente indicou, entrou uma garrafa dentro do sistema. Bom, agora o que a gente precisa? A gente precisa pegar, né? E pegar a saída da balança, né? A resposta, vamos dizer assim, da balança, né? E essa resposta da balança a gente vai acionar ou não a nossa saída, né? Então aqui a gente pode fazer até diretamente, por quê? Porque toda vez que ela mudar o estado aqui da saída, né, ele vai acabar acusando, cada vez que ele mudar o estado da saída, ele vai mudar o estado dessa outra saída, né? Porque isso daqui na verdade é uma entrada do CLP, porém é uma saída digital lá da balança. Você poderia ter uma tratativa aqui antes, depende, a sua balança trabalha com pulso, como que ela está configurada, isso vai de acordo com o seu desenvolvimento, né? O que foi feito, da maneira com que foi feito. Mas eu poderia até ter uma tratativa aqui, se fosse um pulso, fazer um set, aí quando entra o S1 ele dá um reset aqui enfim, mas não é esse o objetivo é bem claro, é para a gente seguir dentro da questão da lógica aqui, entender o princípio de funcionamento aqui da questão do Shift Register para essa situação em específico, tá? Meu CLP aqui está rodando, eu vou fazer um download para o CLP, beleza? Feito o download, vou vir aqui na minha lógica rejeito, o que eu tenho, né? Se a gente observar aqui a nossa imagem, a gente volta para cá, acionou S1, ele manda um trigger para a balança, devolveu esse sinal, ele vai acionar esse cara ou não. Eu poderia até ter o S2 aqui esperando, mas nesse caso aqui não faz nem muito sentido, né? Aliás, não precisa. Você poderia ter o S2 aqui indicando, né? Setando um bit ou fazendo alguma tratativa. Mas novamente, vamos lá, vamos tratar da maneira mais simples possível. Uma vez que eu dou um trigger aqui, eu vou mandar um lá para a balança, dei um pulso lá para a balança, ele já voltou para zero, né? Assim como eu mencionei, passou na frente, a garrafa passou na frente do sensor, voltou para zero. Agora o que ele aguarda, né? A balança vai fazer o seguinte: se ela for true, o que vai acontecer? O rejeito, a gente está trabalhando ao contrário. O rejeito, quando eu deixo ele em zero, ele vai estar rejeitando. E por que em zero ele rejeita? Porque pensa na seguinte situação: se falhar qualquer coisa, se tiver qualquer problema, eu não tenho como garantir que aquela garrafa ela está dentro do peso. Então, uma condição de zero, eu faço o quê? Eu rejeito, tá? Eu preciso do 1 para deixar a garrafa passar direto. Beleza, aqui eu tenho 1, beleza, tá passando a garrafa direto. E o que vai acontecer? Quando eu dou um trigger novamente na balança, se eu vier aqui, por exemplo, der um trigger na balança, dei um trigger, saiu da frente do sensor, né? Saiu da frente do sensor, vamos dizer que essa garrafa tá fora, ele vai fazer isso daqui. O sistema de rejeito vai avançar, vai estar em condição da garrafa cair fora. Então você não precisa nem ficar gerenciando quando a garrafa sai para voltar, a não ser que você tenha uma linha muito rápida, tá? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é o seguinte: eu mando um pulso para dentro da balança, a balança me indica se aquela garrafa tá boa ou tá ruim. Estando boa, ele passa; estando ruim, ele rejeita. Basicamente, essa pequena parte aqui que a gente já construiu, algo simples, né? Uma lógica teoricamente muito simples, na verdade, de ser executada. Agora a gente vem aqui para essa outra questão. O que acontece dentro desse outro sistema, né? Dentro desse outro sistema, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho uma garrafa pesando e eu tenho essa outra garrafa já aqui. Dentro da primeira condição, o que eu preciso? Eu preciso fazer a pesagem, né? Eu preciso pesar, rejeitar a garrafa e só assim que eu consigo deixar uma nova garrafa entrar, tá? Porque qual que é o problema? Se você tem esse sistema aqui, que a gente acabou de desenvolver ali o software, e ele for simples dessa forma, o que acontece? A garrafa tem que entrar, fazer a pesagem, vir para cá e rejeitar. Ou esse sistema de rejeito teria que estar aqui, em cima dessa outra garrafa. Por quê? Porque eu nunca posso ter uma garrafa aqui rejeitando e uma garrafa pesando. Isso no equipamento acaba sendo um pouco difícil de trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter várias garrafas no sistema. A princípio a gente colocou essa maneira bem simples aqui para a gente entender o conceito, e aí depois no próximo vídeo a gente vai trazer com mais postos, tá? A grande dificuldade desse tipo de sistema é você projetar um sistema onde, por exemplo, eu tenho essa garrafa de certa forma mais rápida, né? Eu nunca vou poder ter duas garrafas. Se eu tiver várias garrafas aqui, por exemplo, imagina que essa esteira ela tenha várias garrafas aqui em cima.
5, 6, 7, uma vez que ela sai daqui, dá para colocar o rejeito lá no fundo? Eu tenho outros postos de trabalho? Dá. O grande problema aqui é você conseguir indexar. O que é indexar? Eu tenho uma condição de posição onde não tenha nenhuma possibilidade de alguém, por exemplo, entrar uma garrafa a mais, ele se perde no sistema, né? Então, normalmente, quando a gente tem um sistema onde a gente tem vários postos ali no meio, um exemplo, eu quero fazer rastreabilidade, eu quero rastrear o código de barra que está na garrafa, relacionar ele aonde ele está dentro de uma caixa e saiam várias caixas. Normalmente, para cada posição de caixa, a gente tem uma posição mecânica também, que não permite, por exemplo, o operador parou a máquina, ele foi lá e tirou uma caixa com a mão, você de certa forma não vai conseguir mais correlacionar o mundo real com o mundo virtual dentro do CLP. Não sei se foi claro, esse tipo de lógica é um pouquinho confuso, por isso que eu trouxe essa bem simples, onde a gente tem uma garrafa pesando e nessa outra condição aqui, a gente vai ter uma garrafa pesando e uma outra garrafa sendo rejeitada, né? É essa a ideia aqui, o objetivo da gente conseguir compreender. Bom, agora o que a gente tem, né? A gente vai ter aqui embaixo, né? Deixa eu inserir uma network, eu vou colocá-la aqui dentro. A gente vai ter o nosso sensor S2 que me indica que a garrafa saiu. Aí eu preciso criar um deslocamento na memória para que isso funcione, né? Então aqui o que eu vou fazer? A princípio aqui primeira coisa que eu vou declarar, a gente vai chamar aqui de memória balança, M underline, deixa eu colocar aqui M underline balança, tá? Isso daqui vai ser do tipo Word, tá? Então a gente vai trabalhar com uma memória do tipo Word. A gente já vai entender, tá? Vamos lá seguindo a linha aqui de raciocínio. Aqui a gente vai colocar o que? O sensor S2, que agora ele é essencial para indicar que a garrafa saiu da balança, para ele falar agora abra espaço para entrar uma nova garrafa. E agora sim, né, a gente vai trazer aqui o nosso Shift Register, tá? Eu vou colocar Shift Register Left, que ele desloca para a esquerda, e aí vocês vão ver que à medida que ele for deslocando, se você colocar o Right, ele vai deslocar para a direita. O único detalhe aqui que eu vou colocar é um trigger aqui também, que senão ele, a cada scan do CLP, ele vai ficar rodando aqui e ele vai ficar rodando e somando, né, e deslocando todos esses bits, tá? Isso não é interessante pra gente, né? Aqui a gente tá o Rise, que o Rise é subida, a gente pega a borda de subida. Aqui eu vou colocar o meu M underline balança, eu vou clicar aqui, ó, posso vir dessa forma aqui, ó, M balança. Aqui eu indico para ele de quanto em quantos bits eu quero pular. Eu posso pular mais de um, tá? E aqui eu vou colocar, ele vai, na verdade vai criar aqui uma nova word e vai salvar na mesma word, tá? Então é isso que vai acontecer. E aqui, o que a gente vai fazer? Tem um detalhe, a gente vai colocar uma lógica a mais aqui, ó, Cert Network Below. Eu vou colocar aqui um contato aberto, tá? Vou trazer agora o meu rejeito para cá, tá? O meu rejeito vem para baixo. E aqui na balança eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um rise, mais um trigger, né? Vou colocar esse, opa, peguei novamente errado. Deixa eu cancelar aqui, apagar. Eu vou colocar mais um trigger aqui, tá? Vou colocar mais um trigger aqui. Esse trigger, o que ele vai fazer? Eu vou dar um set, né? Eu vou setar a memória para falar, ó, guarda essa memória aí, bicho. Guarda aí o resultado da última operação, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E a gente vai pegar aqui, ó, M, tá? Vamos fazer assim, ó, M, underline balança, ponto zero, tá? Por quê? Porque eu quero setar o primeiro bit, tá? E aqui que tá a jogada, ó. Teoricamente, né, quando a balança vai acusar se tá certo ou tá errado, teoricamente lá no outro a gente não usou ali o mesmo bit, aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente não pega o bit 0, a gente só vai pegar o bit 1, tá? E agora a gente vai simular isso daqui, que eu acho que fica mais fácil até da gente conseguir entender. Aqui, ó, se você não estiver vendo como binário, você pode mudar o display mode para binário, tá? Que é interessante a gente ver esse deslocamento do bit. E a gente vai abrir aqui a nossa lógica, o que vai acontecer. Suponhamos que não tenha nenhuma garrafa. A primeira coisa, ele vai vir aqui, vai fazer a mesma coisa, o S1 vai vir aqui, a gente vai vir aqui, vai vai jogar ele para 1. Tô falando para a balança, ó, né? Eu dando eu tô avisando para a balança, faça a pesagem, né? Já mandei para a balança, aqui eu já jogo para 0 até para facilitar. Joga aqui para 0, aí a balança vai me responder, ó,
peso ok, vamos lá. Vamos suponhamos aqui nesse caso peso ok. Dei um peso ok, ó, eu setei esse bit para 1. Só que se a gente observar, é o primeiro bit aqui. E o que, que vai acontecer? É o bit 0, tá? O que, que vai acontecer agora? Na hora que essa garrafa passar na frente do S2, ele vai fazer isso daqui, ó. Vamos lá? Eu vou setar aqui, ela passou na frente do S2. E aqui eu desligo o bit, tá? Desligo o bit. E aqui eu vou jogar para 0. O que que acontece, tá? O que que acontece nesse exato momento? Eu estou com a minha balança rejeitando. Então eu tô lá com esse bit, na verdade aqui eu gravei a memória, o resultado da primeira pesagem. Uma vez que eu gravei o resultado da primeira pesagem, gravei em memória e eu já tô fazendo o quê? Enviando esse cara lá para, como essa outra garrafa aqui, a primeira garrafa, ela já entrou nessa área aqui, já estou fazendo ou rejeito ou aprovando. No nosso caso aqui eu estou aprovando essa garrafa, porém, imagine que nesse momento eu já estou entrando com uma nova garrafa aqui, ó, acabando de passar com uma garrafa em S1. Olha o que, que vai acontecer. Eu vou passar com uma garrafa aqui em S1, pronto. Mandei ela pesar, vamos aprovar novamente essa mesma garrafa, tá? A gente vai aprovar essa garrafa, a gente vai vir aqui, vamos aprovar essa garrafa. O que que acontece? Vamos jogar esse bit para 0, que ele saiu da frente desse sensor. Vamos jogar nossa balança aqui, nossa resposta da balança, suponhamos que ela foi um trigger. E o que que vai acontecer agora? Esse outro bit, ele tá aqui. Então, nessa situação onde a gente já tem uma garrafa que foi pesada aqui, já falou, ó, essa garrafa também está ok. E aqui ela tá passando aqui em cima, tá? Tá passando aqui em cima. Beleza, ele vai rejeitar ou aprovar, tá? Então ele tem que, o grande segredo aqui é não deixar, por exemplo, essa garrafa, teoricamente, ela tem que ser um pouco mais rápida do que essa, por quê? Para nunca ocorrer de eu ter duas garrafas aqui em cima, senão o sistema se perde. Como a gente está replicando a memória, para cada posição aqui que a gente tem que ter um sensor indicando que ele não está mais dentro dessa posição. Então é essa a grande sacada desse tipo de sistema. Então através de sensores a gente cria quase como se fosse um index, indicando qual a posição, como se o CLP, imagina se o CLP ele é cego, e você tá, cada sensor falando, essa garrafa tá nessa posição, essa garrafa tá nessa posição, essa garrafa tá naquela posição. Se eu tivesse várias outras, vamos dizer que esse rejeito tá muito longe, eu precisaria de alguma forma, ou de um index mecânico, que é a parte mais indicada. O que é um index mecânico? Seria uma posição mecânica ali, por exemplo, imagina uma esteira que tem uma talisca, né? Então essa talisca aqui, cada posição aqui da esteira, ela só cabe uma garrafa dentro daquela posição. Então eu nunca vou correr o risco, por exemplo, de eu ter as duas garrafas aqui. Se eu tiver um index mecânico, é claro, eu consigo pôr um sensor indicando que cada uma dessas posições passaram e eu consigo ir fazendo o quê? Esse meu S2 pode ser um sensor indicando e ir deslocando isso daqui de acordo com o que ele desloca no físico, ele desloca aqui. E o que vai acontecer? Essa outra garrafa também está aprovada. Na hora que ele passar na frente do S2, ele já aprovou ou ele já jogou a garrafa fora ou aprovou. No nosso caso, ela aprovou. Quando eu dou aqui, passo na frente do S2, ó, ele desloca o bit novamente. E aí permite com que você tenha aqui um sistema que ele está, uma garrafa que ele está rejeitando ou não, e fazer a pesagem ao mesmo tempo. Então, qual que é a grande diferença aqui desse tipo de software, né? Nessa primeira situação, eu faço a pesagem, tenho que rejeitar, e só depois que eu rejeitei aqui, né? Suponhamos que poderia até ser o mesmo posto, né? Se você rejeitou, enquanto você não terminou o processo de pesar e rejeitar, você jamais pode entrar com outra garrafa na pesagem. Nesse sistema não, eu pesei, eu libero e já posso entrar com uma nova pesagem. Você vai dar muito mais cadência numa linha, lembrando que as linhas precisam de velocidade. Nesse caso nosso, eu trouxe esse exemplo até um pouco mais simples, a gente tem apenas um posto. Você deve estar se perguntando, poxa, mas que raios que eu vou fazer isso? Se já está aqui, por que não coloca aqui em cima? Porque depois, no próximo vídeo, a gente entendendo esse conceito do deslocamento aqui do bit, a gente vai ter outros postos, né? Então a gente vai ter outros shift register aqui, que vão registrar, né, aonde que está a garrafa, e a gente vai ter o registro de, por exemplo, uma outra inspeção. Eu poderia ter várias inspeções nessa linha.
E o que que acontece? Você imagina que eu estou pesando, eu vou ter um outro posto para fazer uma inspeção num código de barras, eu tenho um outro posto que vai ver se está com a tampa, enfim, eu posso ter vários postos de checagem e um único rejeito lá no final, né? Então, basicamente é dessa forma. E a cada rejeito, por exemplo, nesse caso aqui, vamos simular da seguinte forma: ele está aqui rejeitando, está provando essa garrafa, né? E aqui ele já está fazendo a pesagem. Então, eu dei um trigger aqui, né? Vamos simular uma ruim. Eu dei um trigger aqui, a balança não me retornou nada, tá me retornando assim porque ele não atingiu o peso. A garrafa vai passar na frente da S2, olha o que vai acontecer. Passou na frente da S2, ela entrou na zona de rejeito, agora sim ó, o bit foi para zero. E o que ele vai fazer? Ele vai avançar esse cara e essa garrafa vai cair. Porém, exatamente agora, como eu já desloquei o meu bit zero, olha o que vai acontecer. Suponhamos aqui que eu tenho uma nova garrafa, né? Quando eu viro uma nova garrafa aqui, ó, olha o que ele vai acontecer. Dei um trigger aqui, a balança aprovou dessa vez, aprovou, né? Esse cara aqui vai para zero. E aí o que vai acontecer? Olha aqui, ó, eu tenho uma garrafa aprovada, uma garrafa reprovada e uma outra garrafa aprovada. E aqui na hora que ele passar na frente do S2, ele vai deslocar agora o bit novamente, ó. Passou na frente do sensor, mudou a condição lá do rejeito, né? Agora o rejeito está aprovando. Então aqui a gente tem toda essa condição. E à medida aqui que vai acontecendo, a gente sabe, ó, esse tipo de garrafa, tá? Se a garrafa está aprovada ou não está aprovada aqui dentro de uma cadência, né? Dentro de uma cadeia aqui dentro de uma cadeia de bits. Se a próxima garrafa, por exemplo, for aprovada, eu consigo também, né? Vamos aprovar aqui essa outra, tá? Vou aprovar. Deixa eu jogar como esses bits aqui eles vão para zero. Deixa eu fazer rapidamente para a gente ver aqui. Bit para zero, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Mandei lá o trigger, agora eu vou aprovar essa garrafa, aprovada, tá? E aí agora eu passo na frente do S2 novamente. E olha a cadência que eu tenho. Então, de certa forma, imagina que você tivesse essa esteira, né? Onde ele estivesse aprovando, só que essa esteira tivesse uma garrafa em cada posição. Então aqui isso daqui, ó, tá refletindo todas as inspeções que ele fez, né? Então eu tenho 01, 01, 01, 01, 01. E aí eu poderia, por exemplo, nessa posição aqui em específico, eu poderia ter uma outra inspeção que eu escrever 0 nesse bit, eu escrevo 1, tá? E aí eu poderia mudar o status de qualquer um desses bits, simplesmente pegando aqui o bit dessa word. Então eu vou ter uma máquina aqui com várias posições e na verdade aqui eu indico qual bit que eu quero ler lá no final da linha. Isso aí é muito interessante para que você monte esse tipo de lógica. É um tipo de lógica um pouquinho complexo, porém monte isso daí, tenta entender, que é muito bacana para você conseguir assimilar e construir esse tipo de lógica, que é um tipo de lógica muito útil no dia a dia e muito utilizado, principalmente essas máquinas, né? Máquina de invase, esse tipo de equipamento. Bom, pessoal, espero que esse vídeo fique bacana, né? E fica aguardando vocês aí para no próximo vídeo.